gente, aqui é a Renata, sou tutora de História do Feynman, e eu vim agora terminar o conteúdo de Primeira Guerra Mundial com vocês. E pra quem não viu o primeiro vídeo, eu vou avisar vocês que essa matéria não era pra ter resumo, perdão pelos espios da minha mãe, não sei se deu pra ver, mais um. E essa matéria não era pra ter resumo, mas só que eu sei que tem gente que prefere resumo, tem gente que prefere vídeo aula, então eu fiz uma apresentação de slides com as minhas humildes habilidades de resumir as matérias. E eu vou colocar aqui no comentário fixado pra vocês. Então fica aí a preferência de cada um, ver a aula acompanhando os slides, ver só a videoaula, ou só ver os slides, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Nessa videoaula a gente vai falar sobre o conflito armado da Primeira Guerra Mundial em si, o pós-guerra e as consequências da guerra no cenário mundial. Vamos lá? Para entender o conflito armado da Primeira Guerra Mundial, a gente tem que compreender que essa guerra ela foi dividida em duas fases. A primeira delas a gente chama de Guerra de Movimentos, que começou com o Plano Schlieffen, da Alemanha, que era um plano para a conquista da França por meio do território da Bélgica, só que esse plano não dá certo, o que acaba estacionando os avanços aí territoriais da guerra. E a gente tem daí uma mudança de fases que a gente vai para a Guerra de Trincheiras, que é bem famosa aí, são bastante representadas pelos filmes, pela imprensa cinematográfica. Quem gosta de ver filme dessa época histórica conhece. As trincheiras eram corredores assim cavados no chão que serviam para abrigar os soldados e separar os exércitos inimigos. E a estreita faixa de terra entre cada trincheira era chamada de terra de ninguém. A guerra ali de trincheiras, ela comprometia qualquer chance de avanço, de invasão territorial, então por isso que a guerra demorou esses 4 anos que ela demorou. Além disso, a guerra de trincheiras, ela tomava muitas vidas a custo de pouca terra. E foi nessa fase da guerra que também foram introduzidas as armas químicas. Um ponto muito importante no conflito bélico da Primeira Guerra Mundial é a divisão do conflito em 2 frontes, o fronte ocidental e o fronte oriental. Enquanto no fronte oriental a Alemanha acumulava vitórias sobre o exército russo, que era inferior, os alemães perdiam muitos territórios coloniais na Ásia e na África. E no fronte ocidental, em 1916, a gente tem a abertura da Frente Balcânica, com a guerra da Itália contra a Áustria-Hungria, a batalha da Itália contra a Áustria-Hungria, que se chama Batalha de Somme, é uma batalha muito importante por causa da abertura dessa frente e porque foi uma batalha que aconteceu durante a fase da Guerra das Trincheiras e que ainda assim deixou muitos mortos. Um ano muito importante para a Primeira Guerra Mundial. Todas as vezes que eu gravo essa parte eu falo Segunda Guerra Mundial, mas é Primeira Guerra Mundial. É o ano de 1917, porque acontecem 2 coisas muito decisivas, que é, primeiramente, a saída da Rússia da guerra, porque o conflito agravou as crises social, política e econômica no país, então começaram a eclodir muitos movimentos revolucionários que vão mais tarde levar à Revolução Russa. E com isso a Rússia assina o Tratado de Brest-Litovsk e sai da guerra nesse ano. Além disso, depois de muitos ataques a navios, muitos navios americanos afundados pela Alemanha, os Estados Unidos declara guerra à Alemanha e se junta à Tríplice Entente nesse ano de 1917. Com a saída da Rússia, os aliados tentam mover as tropas deles para o ocidente, só que eles não conseguem porque eles acabam enfrentando as tropas Ententes Unidas. E com isso, quase todos os países aliados acabam se rendendo, menos a Alemanha. Só que o povo alemão começou a ficar bravo e começaram a surgir movimentos contra a guerra dentro da Alemanha. Então, com esses movimentos, com essa insatisfação popular, acaba tendo a proclamação da República de Weimar na Alemanha. E o Guilherme II, ele abdica
ele renuncia, perdão. E então, com isso, a gente acaba o segundo Reich na Alemanha. Ou Reich, não sei falar. Com essa proclamação da República, a gente tem a rendição da Alemanha juntamente com um armistício. Com a rendição da Alemanha, a gente tem o fim da Primeira Guerra Mundial e agora a gente vai falar sobre o pós-guerra. No pós-Primeira Guerra Mundial, a gente tinha primeiramente a proposta dos 14 pontos de Wilson, que era uma proposta de paz, sem vencedores e sem perdedores, para evitar ressentimento e para evitar que aquela catástrofe acontecesse novamente, né? Porque a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra sem precedentes em número de mortos, em armamento, porque teve um grande salto, né, nos armamentos e em muitas outras coisas. Mas num contexto de Europa ali muito revoltada com o que tinha acabado de acontecer, os 14 pontos de Wilson são ignorados e o que acaba sendo feito é o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes coloca a Alemanha como totalmente culpada por tudo que tinha acontecido e a Alemanha acaba perdendo muitos territórios coloniais e dentro da Europa. Acaba ficando endividada porque recebe muitas multas muito altas, o que gera uma crise econômica fenomenal na Alemanha. E ela sai do Tratado de Versalhes com uma limitação do seu poder bélico, que foi feita pelos países vencedores. Ou seja, a quantidade de homens no exército, a quantidade de armas e tudo mais ia ser tudo controlada. Além disso, a gente tem a criação da Liga das Nações, que foi o único ponto dos 14 pontos de Wilson que foi considerado. E a gente tem diversos tratados de restituição e retificação dos territórios que tinham sido ali tomados, modificados, etc. Depois do pós-guerra, a gente fala nas consequências da guerra. A gente tem, como eu já disse, um número de mortes que ultrapassa os 9 milhões de mortos, que é um número sem precedentes históricos. Não teve nenhuma outra guerra com esse tanto de gente morta. A gente tem grande avanço no poder bélico mundial, né? Porque tanto ali na corrida armamentista, na paz armada, quanto durante a guerra em si, tem muito avanço nas tecnologias bélicas, no caso. A gente tem o fortalecimento, eu tô olhando pra cá, gente, porque eu tô vendo os tópicos pra não esquecer nenhum, tá? A gente tem o fortalecimento dos Estados Unidos no cenário mundial, porque, né, o cara entrou na guerra, acabou a guerra. A gente tem a Liga das Nações, né, como eu já tinha dito. E como último ponto, e eu acho que um dos pontos mais importantes, a gente tem o espaço por fortalecimento dos movimentos totalitários, principalmente o nazismo na Alemanha, porque eu, né, que dei a aula da Segunda Guerra Mundial, inclusive podem ir lá ver, a Alemanha acaba, né, depois da Primeira Guerra Mundial, tão mal economicamente, mal socialmente, mal politicamente, que esses movimentos, o movimento nazista ganha muita força, muito rápido, com um sentimento muito grande de ressentimento, que acaba levando à Segunda Guerra Mundial. Mas não só esse movimento, mas a gente tem também o movimento fascista na Itália, que também está um pouco ressentida, porque não tinha sido tão beneficiada no Tratado de Versalhes. Então, é isso por hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Deixem o like aí, se inscrevam no canal do Feynman. Desculpa se eu tô falando muito baixo, é porque tá muito de noite e é pra não acordar meus pais. E é isso. Vejam os slides que eu preparei, na minha maior humildade de fazer resumo, para ajudar vocês, tá aqui fixado nos comentários. É isso, gente. Se cuidem. Tchau, tchau.